Apenas um leitor apresenta, de Mário de Andrade, Túmulo, Túmulo, Túmulo. Belas Artes me contou. Caso triste foi o que sucedeu lá em casa mesmo. Eu sempre falo que a gente deve ser enérgico, nunca desanimar, que se entregar é covardia. Porém, quando a coisa desanda mesmo, não tem vontade, não tem paciência que faça a desgraça parar. Um tempo, andei mais endinheirado, com um emprego bom, ainda por cima arranjando sempre uns biscates por aí que me deixavam viver à larga. Dinheiro faz cócega em bolso de brasileiro. Enquanto não se gasta, não há meio de sossegar, pois imaginei ter um criado só pra mim. Achava gostoso esses pedaços de cinema. O dono vai saindo, vem o criado com chapéu e bengala na mão. Prudêncio, hoje não boia em casa. Querendo sair, pode. Até logo. Até logo, seu Belas Artes. Veio um criado, mas eu não simpatizava com ele não. Sei lá se percebeu. Uma noite pediu a conta e dei graças. E veio uns pares de dias assim, até que indo ver uns terrenos longe, estava no mesmo banco do bonde um tizio extraordinário de simpático. Que olhos sossegados. Você não imagina. Adoçavam tudo que nem verso de Hilke. Desci matutando, vi os terrenos, peguei o bonde que voltava. Instinto é uma curiosidade. Quando o condutor veio cobrar a passagem e percebi que era o mesmo da ida, tive a certeza que o negrinho havia de estar no carro. Olhei para trás, pois não é que estava mesmo? Encontrei os olhos dele, dito e feito. Senti uma doçura por dentro, uma calma lenta. Pensei, está aí. Disso é que você carece para criado. Mudei de banco e, meio juruviá, puxei conversa. Me diga uma coisa, você não sabe por acaso de algum moço que queira ser meu criado? Mas quero brasileiro e preto. Riu manso, apalpando a vista com a pálpebra. Me olhou, respondendo com voz silenciosa, essa mesma de gente que não pensa nem viveu o passado. Tem eu, sim senhor. O senhor querendo? Eu quero sim, porque não havia de querer. Quanto você pede? Etc. E ele entrou para o meu serviço. Quando indaguei o nome dele, falou que se chamava Elis. Elis era preto, já disse, mas uma boniteza de pretura como nunca eu tinha visto assim, como linhas até que não era essas coisas, meio nhanto, porém aquela cor elevava o meu criado a tipo de beleza da raça tizia. Com 19 anos, sem nenhum poucadinho de barba, a epiderme de Elis era um esplendor. Não brilhava, mas não brilhava nada mesmo. Nem que ele estivesse trabalhando pesado, o suor corria. Ficava o risco da gota feito rastinho de lesma e só. Bastava que lavasse a cara, pronto, voltava o preto opaco outra vez. Era doce, aveludado o preto de Elis. A gente se punha matutando que havia de ser bom passar a mão naquela cor humilde. Mão que andou todo dia apertando passe bem de muito branco, emproado e filho da mãe. Elis trazia o cabelo sempre bem roçado, arredondando o coco. Pichain fininho, tão fofo, que era ver piri de beira de rio. Beiço? Não se percebia, negro também. Só mesmo o olhar amarelado, cor de óleo de babosa, é que descansava no meio daquela igualdade perfeita. É verdade que os dentes eram brancos, mas isso raramente se enxergava porque Elis tinha um sorriso apenas entreaberto. Estava muito igualado com o movimento da miséria para andar mostrando gengiva a cada passo. A gente tinha a impressão de que nada o espantava mais e que Elis via tudo preto, do mesmo preto exato da epiderme. Como criado, manda a justiça contar que ele não foi inteiramente o que a gente está acostumado a chamar de criado bom. Não é que fosse ruim não, porém tinha seus carnegões. Moleza chegou ali e parou. Limpava bem as coisas, mas levava uma vida para limpar esta janela. E depois, deu de sair muito. Não tinha noite que ficasse em casa. Mas no sentido de criado moral, Elis foi sublime. De inteira confiança, discreto e, sobretudo, amigo. Quando eu asperejava com ele, escutava tudo num desaponto que só vendo. Sei que eu desbaratava. Ia desbaratando, ia ficando sem assunto para desbaratar, meio
com dó daquele tão humilde que a gente percebia não tinha feito nada por mal. Acabava sendo eu mesmo a discutir comigo. Sem bake, de tanto lavar copo, vem um dia em que um escapole da mão, hein? Está bom, veja se não quebra mais, ouviu? Sei, seu Belas Artes. E ficava esperando o jururu que fazia dó. Eu é que encafifava, com aquele olho de pomba me seguindo, arrulhando pelo meu corpo, numa bulha penarosa de carinho batido. Eu nem sabia o que fazer. Pegava numa gravata, reparando que tinha pegado nela só para gesticular. Largava da gravata, arranja cabelo, arranja não sei o quê. Acabava sempre descobrindo poeira na roupa, uma mancha, qualquer coisa assim. Elis, me limpe isto. Ele vinha chegando, meio encolhido, limpava. Então, olho de babosa, pousava em minha justiça tremendo. Está bom assim, seu Belas Artes? Está, pode ir. Ia, porém ficava rondando. Mesmo que fosse lá no andar térreo trabalhar, me levava no pensamento, imaginando um jeito de me agradar. E não tinha mais parada nos agradinhos discretos, enquanto eu não ria para ele. Então, gengiva aparecia. Quando chegava de noite, já sabe, vinha pedindo para ir ao cinema, eu tinha pena, deixava. E quantas vezes ainda não acabei dando dinheiro pro cinema. Nesse andar é lógico que eu mesmo estava fazendo arte de ficar sem criado. Foi o que sucedeu. Elis tomou conta de mim de uma vez. Piorou não, mas já estava difícil de dizer quem era o criado de nós dois. Sim, porque afinal das contas, quem é que é o criado? Quem serve ou quem não pode mais passar sem o serviço? Digo mais, sem a companhia do outro. Elis, você já sabe ler? Acho que vou ensinar francês para você, porque se um dia eu for para a Europa, não vou sem você. Se seu Belas Artes for, eu vou também, sempre com o mesmo respeito. Às vezes eu chegava em casa, sorumbático, moído, com a trabalheira do dia. Elis não falava nada, nem vinha com a molação, porém não arredava pé de mim, descobrindo o que eu queria para fazer. Foi uma dessas vezes que escutei ele falando no portão para um companheiro. Hoje não, seu Belas Artes carece de mim. Até achei graça e principiei verificando que aquilo não tinha jeito mais. Elis não trabalhava. Estava tomando um lugar muito grande em minha vida. Pois então, vamos fazer alguma coisa pelo futuro dele, decidi. Entramos os dois numa explicação que me abateu por causa dos sentimentos desencontrados que me percorreram. Elis me confessou que pensava mesmo em ser chofer, mas não tinha dinheiro para tirar a carta. Tive ciúmes. Palavra. Secretamente, eu achava que ele devia só pensar em ser meu criado. Mas venci o sentimento besta e falei que isso era o de menos porque eu emprestava os cobres. Só que não pude vencer a fraqueza e, com pretexto de esclarecer, ajuntei. Você pense bem, decida e volte me falar. Chofer é bom, dá bem, só que é ofício perigoso e já tem muito chofer por aí. Muitas vezes a gente imagina que faz um giro e faz mais um giral. Enfim, tudo isso é com você. Já falei que ajudo. Foi então que ele me confessou que precisava ganhar mais porque estava com vontade de casar. Elis, mas que idade você tem, Elis? 19, sim senhor. Puxa, e você já quer casar? Deu aquele sorriso entreaberto, sossegado. Gente pobre carece casar cedo, seu Belas Artes. Se não, vira que nem cachorro sem dono. Não entendi logo a comparação. Elis esclareceu. Pois é, cachorro sem dono não vive comendo lixo dos outros? Meio que me despeitava também. Isso do Elis gostar de mais outra pessoa que do patrão. Porém, já sei me livrar com facilidade desses egoísmos. Perguntei quem era a moça. É tizinha que nem eu mesmo, seu Belas Artes. Se chama Dora. Encabulou, tocando na namorada. Falei mais uma vez para ele pensar bem no que ia fazer e me comunicasse. Dias depois ele veio. Seu Belas Artes, andei matutando no que o senhor me falou semana atrás. Resolveu? Pois então a gente pode fazer uma coisa. Espero o dia dos anos do senhor e depois saio. Tive um despeito machucando. De certo, fui duro. Está bom, Elis. Não se mexeu. Depois de algum tempo, muito baixinho. Seu Belas Artes? O que é? Mas, seu Belas Artes, eu quero sair por bem da casa do senhor. Até a Dora me falou que de certo o senhor aceitava ser nosso padrinho. Custou ele falar de tanta comoção. Olhei para ele. O óleo de babosa destilava 2 lágrimas negras no petrome liso. Me comovi
também. Sai por bem, é lógico, não tenho queixa nenhuma de você. Quando o senhor quiser alguma coisa, me chame que eu venho fazer. O senhor foi muito bom para mim. Não fui bom, Elis. Fui como devia porque você também foi direito. Botei a mão no ombro dele para sossegar o comovido soluçante. Estava engasgado, pobre. Sem se esperar, rápido, virou a cara de lado, encolheu o ombro, beijou minha mão, partiu fechando a porta. Já me sentava outra vez, pensando naquele beijo que fazia minha mão tão recompensada por toda a humanidade. A porta abriu de leve, e ele não se mostrando. Seu Belazarte, o senhor não falou que aceitava. Até me ri. Aceito, Elis. Quando que você casa? Se arranjar licença logo, caso no 8 de dezembro. Sim, senhor. Dia da Virgem Maria. Não me logrou, porém. Logrou a Virgem Maria. Saiu de casa dias depois do meu aniversário e nem bem Dona República fez anos, casou com a Dora, num dia claro que parecia querer durar a vida inteira. Cheguei do casamento com uma felicidade artística dentro de mim. Você não imagina que coisa mais bonita Elis e Dora juntos. Mulatinha lisa, cor de ouro, isso é, cor de óleo de babosa, cor dos olhos de Elis. E nos olhos então todo esse pretume impossível que o medo põe na cor do mato à noite. Você de certo que já reparou, a gente vê uns olhos de menina boa e jura, palavra que nunca vi olho tão preto. Vai ver, quando muito olho é cor de fumo de mapingui. É o receio da gente que bota escureza temível nos olhos desses nossos pecados. Que gostosa a Dora. Era uma pretarana de cabelo acolchoado e corpo de potranquinha independente. Tinha um jeito de não querer muito fiteiro, um dengue meio fatigado oscilando na brisa. Tinha uma fineza de S espichado que fazia ela parecer maior do que era, uma graça flexível. Nem sei bem o que é que o corpo dela tinha, só sei que espantava tanto o desejo da gente, que desejo ficava de boca aberta, extasiado, sem gesto, deixando respeitosamente ela passar por entre toda a cristandade. Dora linda. Elis desapareceu uns meses e me esqueci dele. A vida é tão bondosa que nunca senti falta de ninguém. Reapareceu. Foi engraçado até. Me levantei tarde, desci para beber meu mate, Elis no hall, encerando. Bom dia, seu Belazarte. Ué, o que você tá fazendo aqui? Dona Mariquinha me chamou para limpar a casa. Mas você não está trabalhando, então? Trabalho sim, senhor, mas a vida anda meio dura, seu Belazarte. A gente carece de ir pegando o que acha. A fúria de casar borrara os sonhos do chofer. Vivia de pedreiro. Mamãe encontrou com ele e se lembrou de dar esse dinheiro semanal pro mendigo, quase. Um Elises molambado, todo sujo de cal. Dora andava com muito enjoo, coisa do filho vindo. Não trabalhava mais. Elis com pouco serviço. Estava magro e bem mais feio. De repente, uma semana não apareceu. Que é, que não é, afinal veio uma conhecida contar que Elis tinha adoecido de resfriado. Estava tossindo muito, aparecendo uns caroços do lado da cara. Quando vi ele até assustei, era um caroção medonho, parecendo abscesso. Foi no dentista, não sei, o dentista andou engambelando Elis um sem fim de tempo, começou aparecendo um novo caroço no outro lado da cara. Mamãe imaginou que era anemia. Mandamos Elis no médico da casa com recomendação. Resultado, estava fraquíssimo do peito e se não tomasse cuidado, bom, calvário começou. Ele não sabia bem o que havia de fazer. Eu também não podia estar recolhendo dois em casa, ainda mais doentes. Vacas magras também estavam pastando no meu campo nesse tempo. Foi uma tristeza. Elis andou de cá para lá, fazendo tudo e não fazendo nada. Mandou buscar a mãe, que vivia numa chacrinha emprestada em Botucatu. Foram morar todos juntos na longura da Casa Verde. Diz que para criar galinhas e por causa do ar bom. Não arranjaram nada com as galinhas, nem com os ares. Vieram para a cidade outra vez. Foram morar perto de casa, num porão. Depois eu vi o porão. Que coisa! Todos morando no buraco de tatu. Elis, Dora, a mãe dele e mais 2 gafanhotinhos concebidos de passagem. Elis voltara para Pedreiro. Encerava nossa casa e outras que arranjamos, andou consertando esgotos, depois na companhia de gás. Não tinha parada, emagrecendo, não se descobriu remédio que acabasse inteiramente com os caroços.
Meio rindo, meio sério, nem era bem 7 da manhã, um dia apareceu contando que era pai. Vinha participar e, seu Belas Artes, vinha também saber se o senhor queria ser padrinho do Tizio. O senhor já está servindo de meu tudo mesmo? Falei que sim, meio sem gostar nem desgostar. Estava já me acostumando. Dei 20 mil réis. Mamãe, que era a madrinha, andou indo lá no porão deles, arranjando roupas de lã pro desgraçadinho novo. Nem semana depois, chegou em casa e mamãe me conta que Dora tinha adoecido. Pedi pra ela ir lá outra vez, ela foi. Mandamos médico. Dora piorou do dia pra noite e morreu quem a gente menos imaginava que morresse. Número 1. Agora sim, e a criança? É verdade que a mãe de Elis tinha ainda filho de peito, desmamou o safadinho e que já estava errando língua portuguesa e o leite dela foi mudando de porão. O dia do batizado. Sofri um desses desgostos, fatigantes para mim que vivo reparando nas coisas. Primeiro, quis que o menino se chamasse Benedito, nome abençoado de todos os escravos sinceros. Porém, a mãe do Elis resmungou que a gente não devia desrespeitar vontade de morto, que Dora queria que o filho chamasse Armando ou Luiz Carlos. Então, pus autoridade na questão e cedendo um pouco também, acabamos carimbando o desgraçadinho com o título de Luiz. Havia muita lembrança de Dora naquilo tudo. Há só 2 dias que ela adormecera. Fizemos logo o batizado porque o menino estava muito aniquiladinho. Engraçado, Elis. Até hoje não me arrisco a entender bem qual era o sentimento dele pela Dora. Quando veio me comunicar a morte da pobre, até parecia que eu gostava mais dela, com este meu jeito de ficar logo num pasmo danado, sucedendo coisa triste. Dora morreu, seu Belas Artes. Morreu, Elis. Nem posso explicar com quanto sentimento gritei. Elis também não estava sossegado não, mas parecia mais incapacidade de sofrer que tristeza verdadeira. O amarelão dos olhos ficara rodeado de um branco vazio. Dora ia fazer falta física para ele. Como é que havia de ser agora com os desejos? Isso é que está me parecendo foi o sofrimento perguntado do Elis. E para decidir de uma vez a indecisão, ele vinha para mim cuja amizade compensava. E seria mesmo por amizade? Aqui nem a gente pode saber mais, de tanto que os interesses se misturavam no gesto e determinavam a fuga de Elis para junto de mim. Eu era amigo dele, não tinha dúvida. Porém, numa ocasião como aquela, não é muito de amigo que a gente precisa, não. É mais de pessoa que saiba as coisas. Eu sabia as coisas e havia de arranjar um jeito de acomodar a interrogação. E quem diz que na amizade também não existe esse interesse de ajutório? Existe, só que mais bonito que no amor, porque interesse está longe do corpo, é mistério da vida silenciosa e espiritual. Depois, amor. É inútil os pernósticos estarem inventando coisas atrapalhadas para encherem o amor de 300 auroras boreais, ou caem no domínio da amizade que também pode existir entre bigode e seios, ou então principiam sutilizando gestos físicos do amor, caem na bandalheira. Observando, feito eu, amor sem educação, a gente percebe mesmo que nele não tem metafísica, uma escolha proveniente do sentimento que a babosa recebe de um corpo estranho e em seguida furum-fum-fum. A força do amor é que ele pode ser ao mesmo tempo amizade, mas tudo que existe de bonito nele não vem dele não, vem da amizade grudada nele. Amor, quando enxerga defeito no objeto amado, cega. Não faz mal, mas o amigo sente: eu perdoo você. Isso é que é sublime do amigo. Essa repartição contínua de si mesmo, coisa humana profundamente, que faz a gente viver duplicado, se repartindo num casal de espíritos amantes que vão, feito passarinhos de voo baixo, pairando rente ao chão sem tocar nele. Dora era corpo só, e uma bondade inconsciente. Eu não tinha corpo, mas era protetor. E principalmente, era o que sabia as coisas. Desta vez, amor não se uniu com a amizade. O amor foi pra Dora, a amizade pra mim. Natural que o Elis procedesse dessa forma, sendo um frouxo, batizado fatigante. Não paga a pena a gente imaginar que todos somos iguais. Besteira, mamãe, por causa de muita religião, imagina que somos. Inventou de convidar Elis, mãe e tutti quanti para comer um doce em nossa casa.
Vieram. Foi um ridículo oprimente para nós os superiores e deprimente para eles os desinfelizes. Estavam esquerdos, cheios de mãos, não sabendo pegar na xícara. E eu então? Qualquer gesto que a gente faz, pegar no pão, na bolacha, pronto, já é diferente por classe da maneira, igualzinha muitas vezes com que o pobre pega nessas coisas. Parece lição, a gente fica temendo rebaixar o outro e também já não sabe pegar na xícara mais. Custei para inventar umas frases engraçadas, depois reparei que não tinha graça nenhuma por causa da Dora se pendurando nelas, não deixando a graça de rir. De repente, fui-me embora. Não levou nem semana, o desgraçadinho pegou mirrando e esticou. Número 2. Elis nem pôde tratar do enterro. Não é que estivesse penando muito, mas o caroço tinha dado de crescer no lado esquerdo agora. Na véspera tiveram uma vertigem, ninguém sabe por quê, junto do filho morrendo. Foi pra cama com febrão e 41 no corpo tremido. Era a tuberculose galopante que, sem nenhum respeito pelas regras da cidade, estava fazendo 120 por hora na raia daquele peito apertado. Quando ele soube, virou meu filho de uma vez. Andava a contar tudo pra mim, mas não sei por que delicadeza sublime, por que invenção de amizade, descobriu que não me dou bem com a Tizica. O certo é que nunca me mandou pedir para ir vê-lo. Fui também uma vez só de passagem, falando que estava na hora de ir para o trabalho, mas não deixei faltar nada para ele. Nada do que eu podia dar, está claro. Leite de vacas magras. Durou 3 meses, nem isso. 11 semanas em que me parece foi feliz. Sim, porque virara criança e talvez pela primeira vez na vida, inventava essas pequenas faceirices com que a gente negaceia o amor daqueles com quem se sabe amado. Mantimento, remédios, roupa, tudo minha mãe é que providenciava para ele, conforme desejo meu, pois de sopetão vinha um pedido engraçado, que eles queria comer sopa da minha casa, que se eu não podia mandar para ele uma meia igualzinha àquela que usara no batizado do desgraçadinho, com lista amarela, outra roxa até em cima. Uma feita mandou pedir de emprestada a almofada que eu tinha no meu estúdio e que ele mandou dizer até já estava bem velha. É lógico que a almofada foi, porém, dadinha de uma vez. Da minha parte, era tudo agora gestos mecânicos de protetor. Meu Deus, como a vida esperada se mecaniza. Não sei, Elis, creio que não, mas eu já fazia muito que estava acostumado a sentir Elis morto. E aquela espera da morte já para mim era bem uma morte longa, um andar na gandaia dentro da morte, que não me dava mais que uma saudade cômoda do passado. Era amigo dele, juro, mas Elis estava morto, e com a morte não se tem direito de contar na vida viva. Ele, isso eu soube depois, ele sim estava vivendo essa morte já chegada numa contemplação sublime do passado, única realidade para ele. Dora tinha sido uma função. A vida prática não fora senão comer, dormir, trabalhar. No que se agarraria aquele morto em férias? Em mim, é lógico, isso eu soube depois. Levava o dia falando no amigo, pensando no amigo, e todas aquelas faceirices de pedidos e vontadinhas de criança não passavam de jeitos de se recordar mais objetivamente de mim, de se aproximar de mim, que não ia vê-lo. Cheguei em casa para almoçar, a mãe do Elis viera dizer que ele estava me chamando, não gostei nada. Se agora ele principiava pedindo mais isso, eu que tenho um bruto horror de Tizica, enfim, mandei a criada lá que depois do almoço ia. Quando cheguei na porta, os uivos da mãe dele me deram a notícia inesperada. Sim, inesperada, porque já estava acostumado a ficar esperando e perder a noção de que o esperado havia mesmo de vir. Entrei. Estava uma italianona vermelha de tanto choro por tabela e 2 tizios fumando. Morreu. Aço, belas artes, tanto que o povero está chamando o signore. Mas já morreu, é? Que esperança dessa manhãzinha está Onde ele está? Um dos tizios está lá dentro, sim senhor. Jogou o cigarro e foi mostrando o caminho. Segui atrás. Pulei por cima dos uivos, saindo de uma furna que nunca viu dia, e lá, numa sala mais larga, com entrada em arco, sem porta, dando para o quintal interior, num canto invisível, chorava uma vela. Era ali. Elis
vasquejava com as borlas dos caroços dependurados pros lados, medonho de magro. Estava morrendo desde manhã, sempre chamando por mim. Mas por que não me avisaram? Eram não sei quantas vezes que agarravam a vela nas mãos dele, já em cruz, para sempre fantasiadas de morte. De repente, o soluço parava. O moribundo engolia em seco e pegava me chamando outra vez. Afinal, parara de chamar fazia mais de hora. Parece que a coisa estava chegando. Falei baixo sem querer, me acomodando com o silêncio da morte. Elis, Elis, nada. Só o respiro cerrando na madeira seca da garganta. Os olhos me olhavam, esperando o bem que eu ia fazer pro coitado. Até parece que o importante ali era eu. Insisti, lutando com a amizade da morte, mais uniforme que a minha, com mentira e tudo. Até me parece que eu insistia mais para vencer a predominância da morte. E aqueles assistentes não me verem perder numa luta. Botei a mão na testa morna de Elis. Havia de me sentir. Elis, sou eu. Sossegue que já cheguei, ouviu? Estou juntinho de você, ouviu, Elis? O soluço parou. Pronto. Assim é que está facendo desde manhã, o povero. Tira a vela, Maria. Deixa a vela. Elis. Elis abriu as pálpebras. Principiou abrindo. Parecia que não parava mais de as abrir. Ficaram escancaradas. Mas óleo de babosa não vê que escorrendo mais. Pupilas fixas, retas, frechando o teto preto. Pus minha cara onde elas se focalizassem. Estou aqui, Elis. Não tenha medo. Você está me enxergando, hein? Está sim, seu Belazarte. Viu? Desde manhã que está de olho fechado. Ele queria muito bem o senhor. Também o senhor tem sido muito bom pro coitado de meu filho. Ai, ai, meu filho está morrendo. Ai, ai, ai. Elis, você está precisando de alguma coisa, hein? Eu faço. A gelatina me recebia sem brilhar. As pálpebras foram cerrando um bocado. Instintivamente apressei a fala, para que os olhos ainda recebessem meu carinho. Eu faço tudo para você, não quero que te falte nada, ouviu bem? Os olhos se esconderam de todo com muita calma. Meu filho morreu. Ai, ai. Tive um momento de desespero porque Elis não dava sinal de me sentir. Insisti mais, ajoelhando junto da cama. Ora, o que é isso, Elis? Só falava no senhor. Ontem mesmo disse pra mim que melhorando cavava um poço fundo para enterrar todos os micróbios para depois pedir para morar no porão da casa do senhor. Levem ela, não vale a pena ele estar escutando esse choro. Transportaram os uivos. Estaria escutando ainda? Insisti numa esperança exacerbada pela anedota da negra, sem querer, perverso. Voz pura, doce de carícia. Elis, você não me responde mesmo. Abriu um pouco outra vez os olhos. Me via. Foi tão humilde que nem teve o egoísmo de sustentar contra minha indiferença da morte. O olhar dele teve uma palpitação franca para mim. Elis me obedecia ainda com esse olhar. Fosse por amizade, fosse por servilismo, obedeceu. Isso me fez confundir extraordinariamente com os manejos da vida. A morte dele. Desapareceu mistério, fatalidade, tudo o que havia de grandioso nela. Foi uma morte familiar. Foi uma morte nossa, entre amigos. Direitinho aquele dia em que resolvemos, meu aniversário passado, ele ir buscar o casamento e a choferagem de ganhar mais. Cerrava os olhos calmos. Pesei a mão no corpo dele para que me sentisse bem. Ao menos assim, Elis ficava seguro de que tinha ao pé dele o amigo que sabia as coisas. Então, não o deixaria sofrer, porque sabia as coisas. Número 3.